Boa noite! Seja muito bem-vinda a mais um programa Estilo Livre. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que só você tem. O tema de hoje é estilo e posicionamento. Dá um alô aqui nos comentários. Vi que a Cristina tá aqui, a Alessandra Miranda também. Muito bom, muito bom. Como vocês estão? Olá, Cibele. Olá, Juliana. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Como vocês estão hoje? Nesta quarta-feira de cinzas atípica. Chegou nas camisetas com mensagem polêmica sobre veganismo. Medo dessas camisetas, Paula. Oi, Jaqueline. Oi, Audrey. Vamos lá. Seja por uma questão de combate ou uma questão de proteção, de autopreservação, a gente pode usar a nossa imagem para comunicar também o nosso posicionamento. Então, aquilo em que a gente acredita, aquilo com o qual a gente concorda, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não deixa passar nem a pau. Eu anotei algumas perguntas que eu recebi, eu até abri uma caixinha ontem levantando perguntas sobre esse tema para eu saber as dúvidas que vocês tinham. A gente vai falar delas então, mas antes das perguntas, eu preciso falar de uma coisa que se conecta com esse tema de alguma forma, ainda que de uma forma menos indireta do que eu havia planejado para esta noite, porque tem a ver com o meu próprio posicionamento também. Quem me acompanha nos stories me viu falando isso, então eu vou ter que voltar ao assunto, desculpa pela repetição. Se você não vê os meus stories ainda, você vai ver eventualmente que hoje à tarde eu recebi uma postagem que dizia que um determinado jeito de vestir, de usar aparência, enfim, era coisa de rico e outra era coisa de pobre. O meme não era da consultora, entre aspas, que postou isso, mas ela compartilhou endossando esse meme. Eu sempre peço encarecidamente para que não me mandem postagens, vídeos, IGTV, live, o que quer que seja, de outras profissionais perguntando o que eu acho. O que eu acho tá no meu Insta, o que eu acho tá aqui no Face, o que eu acho tá em absolutamente todas as redes em que eu estou presente e naquilo que eu ensino e que eu defendo, não só nessas lives, mas em todos esses lugares. Eu acredito que cada profissional tem que defender aquilo que acredita e que tem base para defender. Porém, essa era uma postagem tão escrota e tão preconceituosa que eu vou ter que usar esse tempo dessa live para reforçar uma mensagem aqui. A consultoria não é uma ferramenta para justificar os próprios preconceitos. Isso não é consultoria de imagem. Qualquer pessoa que tenha acesso à ferramenta, a imagem como uma ferramenta de comunicação visual, poderia, e se você trabalha com isso, né? Se você é consultora, você deveria usar essa informação justamente para desconstruir o seu olhar. Então, assim, se alguém falar para você que tal coisa é coisa de rico, coisa de pobre, legal, cafona, na moda, fora de moda, bonito, feio, etc., tentando empurrar um jeito de você se vestir, essa pessoa não é consultora. Isso não é argumento técnico. E não dá para fazer consultoria sem um mínimo de consciência social. Então, eu tô muito brava com o post. Eu denunciei essa merda como um discurso de ódio, de tão irritada que eu fiquei. Por isso eu preciso falar disso aqui. Enquanto pessoa interessada em olhar para o seu estilo, que você não tem vontade de trabalhar com consultoria, mas você precisa filtrar a informação que você consome. Não é argumento técnico. Argumento técnico é falar sobre simbologia no sentido de possibilidades, no sentido de direcionamento de olhar, no sentido de adequação a códigos de vestuário, mas também problematizando o que aquele código de vestuário significa. Falar que você deve ou não, que você pode ou não usar alguma coisa já é absurdo por si só, mas falar que você tem que fazer isso porque tal coisa vai te deixar, insira qualquer adjetivo escroto aqui, sem considerar principalmente o que essa palavra significa para você, não é consultoria, nunca vai ser consultoria. Tem muita informação de estilo na internet, algumas informações são boas e são embasadas, mas tem muita coisa muito ruim por aí. Então, fica muito atenta para a informação que você consome. Essa foi a minha mensagem. Desculpem pela irritação, mas, meu Deus do céu, eu tô putaça. Enfim, vou até tomar uma água e vou ler os comentários de vocês. Obrigada por dizer isso.
Que bom para quem tá fazendo sentido aqui o meu recado. Teve gente aqui que a Jaqueline tá falando que essa live de hoje lembrou ela do casaco da Melania Trump com I really don't care. Nossa, a Melania Trump, ela é todo um caso. Inclusive, qualquer hora eu faço uma live falando com esse recorte da política especificamente, porque realmente rende. A Jaqueline falando que antes do home office ela ia trabalhar todo dia 8 de março com uma camiseta escrito "Sejamos todos feministas", só para afrontar o pessoal do trabalho que achava que o Dia da Mulher é da flor de presente. Olha, essa é outra coisa também que me revolta. Mas enfim. Ai, vamos lá. Perguntas que me mandaram aqui que eu quero falar na nossa live de hoje. Uma pergunta que eu sempre recebo, tem até um vídeo mais antigo em que eu falo um pouco mais sobre isso, que é como que eu defendo o meu espaço por meio do meu estilo. A gente pode, como eu falei, quando a gente fala de estilo como posicionamento, não é só no sentido combativo, é também num sentido de proteção, de autopreservação. Então você precisa primeiro entender de quem você está se defendendo, por quê e até que ponto, porque se defender também é diferente de se deixar oprimir. Então é importante considerar essa informação. Aliás, tem uma dúvida que eu recebi aqui, quartas-feiras eu normalmente não compartilho tela e hoje eu vou compartilhar a tela para mostrar umas imagens dessa dúvida que eu recebi, que se conecta com isso. A diferença entre eu preciso me impor, eu preciso me defender e eu preciso deixar de ser quem eu sou para fazer alguma coisa, tipo, eu vou desviar do meu caminho. Toda vez que você tem que desviar do seu caminho para fazer alguma coisa, o outro já ganhou. Então a gente precisa pensar sobre isso aqui quando a gente fala do posicionamento. Mas você pode defender o seu espaço por meio de como você se veste de diversas formas. Primeiro, usando aquilo que faz sentido para você e que você acha que deveria poder ser usado naquele ambiente que você tá. Ou seja, se você está numa empresa que tem um código completamente datado, que vem de base preconceituosa, inclusive, que, né, tem algumas colocações que nem a gente até viu um outro caso que eu lembrei agora, de uma outra também pseudo-consultora que numa empresa falou que a menina tinha que alisar o cabelo. Eu não lembro exatamente a situação. Gente, o nome disso é racismo, o nome disso não é consultoria de imagem. Mas, se você está numa empresa que tem uma prática bizarra dessas e você quer ir contra essa prática, você vai ter uma abordagem diferente da pessoa que está nessa empresa e é o salário dela que está em jogo e é o meio de existência que ela tem naquele momento que está em jogo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é filtrar o que está em jogo para você nesse momento, quando a gente está falando de defender o seu espaço. A segunda coisa é olhar para os seus elementos de estilo e ver o que você tem de característica mais forte dentro do seu elemento de estilo. Porque, por exemplo, a gente pode trazer cores mais fechadas, a gente pode trazer coisas mais estruturadas, a gente pode trazer coisas pontudas, coisas mais rígidas, coisas mais angulares, para trazer um pouco de imponência para a imagem, mas se isso não for uma característica de estilo sua, ou se você trouxer muito mais do que o seu estilo, pode ser problemático. Então, primeiro olha dentro dos seus elementos quais são as características mais fortes no sentido de impactantes que você tem e qual é o limite desse impacto para você. Então, primeira coisa, entender ao que você está se defendendo, até que ponto vale a pena se defender, por que você precisa se defender, e depois você vai olhar dentro do seu estilo quais são essas características que causam um impacto, que causam esse choque para você se defender. Porque é diferente uma pessoa que precisa só se proteger e uma pessoa que se defende por meio do ataque também. Então você precisa separar isso. Olha lá, tive que cortar meu cabelo bem curtinho essa semana, ainda tô tentando me ver assim. Obrigada por fazer esse comentário, Rô, acho que é Roberta, né, seu nome? Se não for, por favor, corrija aqui nos comentários, estou supondo pelo seu handle aqui do Insta. Porque o exemplo que eu vou dar passa justamente por aí, a mensagem que eu recebi é realmente relacionada a cabelo. Então é importante a gente pensar sobre isso, qual é o seu limite, porque se você ainda está tentando se ver assim, é uma coisa, né, para tomar cuidado com outros rompantes desse tipo que às vezes a gente pode ter por conta dessas necessidades. Então, o filtro em primeiríssimo lugar. Aí, uma pergunta que chega é: como demonstrar as bandeiras pelas quais eu batalho no meu estilo? Aqui vai depender muito da bandeira, em primeiro lugar. Então, por exemplo, se é alguma coisa relacionada a veganismo, como até a Paula tinha falado aqui, que ela tem a camiseta da coisa do veganismo, primeiro é na prática, é de quem você consome, filtrar bastante para onde você
direciona o seu dinheiro, para onde você direciona o seu recurso, na medida do possível, sempre comprar dessas pessoas que estão alinhadas com as suas práticas, com os seus valores. Essa é a primeira coisa que você faz. Então, não consumir de uma marca que vai contra o seu discurso. Eu lembro, por exemplo, que uma aluna, acho que da primeira ou da segunda turma do Liberte Seu Estilo, uma vez veio me perguntar de uma loja de departamento famosa no Brasil, o que eu achava dessa loja. Eu falei em termos de qualidade, de custo-benefício, das práticas, etc. Mas eu vi que ela estava com aquele badge de antifascista. E eu falei para ela, olha, você está usando esse negócio aí no seu perfil, e o dono dessa empresa é reconhecidamente homofóbico e bolsonarista. Então, eu acho que você não vai querer dar o seu dinheiro para essa pessoa. Então, assim, a primeira coisa para demonstrar as bandeiras pelas quais você batalha nessa roupa é pesquisar de quem diabos você está consumindo, para quem você está dando o seu dinheiro, para ver se essa pessoa está alinhada com aquilo que você acredita ou se ela notoriamente financia coisas que você acha que não deveriam existir. Segundo ponto, você pode fazer isso de uma forma mais verbal, como o exemplo das camisetas que a Jaqueline falou aqui, que a Paula também tinha falado. Tinha mais alguém que chegou a comentar aqui da camiseta, mas eu perdi falando das frases, né, do feminismo, ou eu não ligo para isso. Teve a história lá do casaco da Melania Trump, que também não é um exemplo na mesma linha do feminismo, mas enfim, né, no contexto do negócio, mas a gente vai chegar lá também. Você pode fazer isso de uma forma mais verbal. Essa é outra coisa. Simplesmente usar alguma camiseta, um bottom, uma bolsa, uma estampa, algum detalhe que realmente está escrito, está lá declarado naquilo que você veste, com o que você concorda e com o que você discorda. Essa é a forma mais simples de você fazer um posicionamento por meio da sua imagem. Mas tem a coisa do contexto, e eu adorei que deixa eu voltar aqui, a Jaqueline lembrou do exemplo da Melania Trump, porque eu não lembro mais agora a situação social em que ela usou esse casaco, mas eu lembro que era alguma coisa, alguma visita que ela foi fazer com o Trump em algum lugar que tinha a ver com pessoas em situação de vulnerabilidade, alguma coisa assim, e aí não foi do tipo, eu não ligo para as regras dessa empresa ou dessa situação, é tipo, eu não ligo para a situação dessas pessoas. Então, você percebe como uma mesma frase, ela pode ter conotações completamente diferentes de acordo com o contexto, o que me leva ao ponto de que o contexto no qual você se posiciona muda completamente a mensagem que você está transmitindo por meio da sua imagem. Então, se você está usando essa camiseta, eu não ligo para isso, ou o casaco, eu não ligo para isso, sei lá, numa situação toda pomposa que você acha que não deveria existir, aquilo vai ter um significado. Quando você vai visitar uma pessoa em situação vulnerável com uma camiseta, tipo, não poderia me importar menos com aquilo que você está passando, a mensagem é outra. Então, sempre filtra isso de acordo com o contexto, mas vale também para posicionamento menos diretos. Por exemplo, você está indo num rolê que tem um código de vestuário totalmente formal, vestido longo, arrumado, gala, bibibi, bababó. E você chega lá, sei lá, de calça jeans, camiseta e all-star. Você não tem uma frase ali, mas você pegou um contexto e você se vestiu completamente oposta aquele contexto. Como, por exemplo, algumas atrizes que a gente viu em Cannes uns tempos atrás, que por conta daquela regra bizarra de que as mulheres tinham que usar salto, elas foram descalças. Elas usaram a situação de poder delas, porque se elas fossem qualquer outra pessoa indo naquele festival, elas seriam barradas, mas elas usaram uma posição de poder delas para chegar lá e ir descalço e falar, filho, eu não ligo para a sua regra, me barra aqui agora então, né? Então, também depende da sua posição naquele espaço. Se você tem um cargo hierárquico dentro daquela situação, a sua mensagem ela vai ser percebida de uma forma. Se você, né, não é muita gente na fila do pão daquela situação, ou as pessoas não vão perceber aquilo, ou isso pode trazer um problema para você, em vez de trazer a solução que você gostaria. Então, analise bastante o contexto. Aqui passa, inclusive, por aquilo que eu falo, por exemplo, dessa lógica do uniforme do Mark Zuckerberg, que vai trabalhar de jeans e camiseta, e sempre a mesma, né? A camiseta cinza, a calça jeans, e não tem que pensar e tal. Isso é uma nova expressão de hierarquia. É tipo, o cara tem um patamar tão alto que se normalmente o alto patamar seria terno e camiseta, seria terno e gravata,
ele vai falar, filho, eu sou tão mais que você que eu vou usar o meu jeans e a minha camiseta, e você que lute. Tanto que ele foi, inclusive, em reuniões e situações lá políticas com congressistas, sei lá o que foi na época, porque já tem anos e a minha memória para essas situações, como vocês podem ver, é joia. Até me esqueci, porque eu estava tentando lembrar a situação. Mas, enfim, ele se posicionou daquela forma, virando para aquelas pessoas, e ele ir de jeans e camiseta, se reunir com congressistas ou com quem quer que seja dos políticos norte-americanos que estavam lá de terno, gravata, seguindo o protocolo daquela situação, foi a mesma coisa que a Melania Trump virar e falar com o casaco dela, I couldn't care less. Eu não poderia ligar menos para isso. Então, quando a gente fala de posicionamento, não dá para se posicionar só por uma roupa ou por uma frase. É sempre posição em relação a um contexto. Deixa eu ver aqui. Chegando agora só ouvir o putaça para frente. Daisy, eu tava tendo um momento desabafo aqui, explicando que preconceito não é consultoria. Pode falar, olha, pode, Paula, mas eu não vou dar palco para essa marca, então eu não vou citar o nome que você colocou no seu comentário. Só digo uma coisa, pesquisem de quem vocês estão consumindo antes de comprar. Quem que é o dono dessa marca, o que essa marca defende, no que essa marca está envolvida, isso é fundamental quando a gente fala de posicionamento. Aí, tem uma outra pergunta. Como que eu sei se a peça que eu estou usando tem uma conotação problemática, se ela vai ser combativa, se ela vai ser abaixar a cabeça? A primeira coisa, você vai ver o contexto, como eu falei. Outra coisa que você pode fazer é dar um Google na história daquela proposta. Porque a moda, ela vai esvaziando algumas coisas, ela vai mudando uns significados, mas se aquilo estiver próximo do significado original, em algum contexto específico, você pode ter um problema. Um exemplo disso é quando o lenço palestino vira moda. Então, assim, você usar no meio da rua, em qualquer lugar, aquele lenço palestino que você comprou na banquinha da esquina, na lojinha da esquina, em um lugar que as pessoas vão olhar aquilo e pensar, lenço palestino é uma coisa, você usar isso, que nem uma vez eu estava falando disso em aula, e aí alguém falou, puta, eu trabalhava num banco que é judeu, tipo, imagina você ir trabalhar nesse banco com esse lenço. Então, assim, conotação daquilo. Outra coisa, você vai dar o Google na história para entender, né, de onde vem essa proposta de moda. Aquilo que eu falei muito num Vestir Intencional sobre como usar a moda, eu acho que foi o 3 ou o 4, mas procura aqui no YouTube que esse Vestir Intencional tá aberto, ele tá publicado, e eu falo bastante sobre essa questão do significado, da gente pesquisar. Tem um outro ponto que é, se a peça que você tá usando for étnica, ou ela tiver um nome étnico, ou qualquer coisa relacionada a uma moda étnica, de cara, você já pode achar que aquilo é extremamente problemático, esbarra, no mínimo, em apropriação cultural. Então, toma bastante cuidado com isso. E aí tem algumas coisas que você sempre vai ter que comparar com os seus valores, como, por exemplo, turbante, sendo usado por pessoas brancas, é uma baita discussão. Porque em determinados lugares, primeiro que o turbante ele tem várias origens, ninguém consegue chegar num consenso relacionado a isso. Porém, você usar um turbante, sei lá, nos Estados Unidos, ou você usar um turbante no Reino Unido, tem uma conotação diferente do que no Brasil, em que o turbante foi usado mesmo como um símbolo da luta racial, da luta das pessoas negras. E enquanto uma pessoa negra usando um turbante vai se lidar de uma forma e uma pessoa branca vai se lidar de uma forma completamente diferente, é apropriação cultural. Agora, isso é debatível, inclusive dentro do movimento negro. Você tem que entender o que é o seu valor e se aquilo faz sentido para você. Eu, Érica, por exemplo, não uso, porque se ofende uma pessoa e eu não sou essa pessoa, não tem esse lugar de fala, eu prefiro evitar. Mas pesquisa, analisa aquilo dentro dos seus valores e desconfie de tudo que for étnico ou tudo que vier da luta de algum movimento. Aí, tem algumas perguntas relacionadas à mulher se impondo, ao feminino, ao masculino, à fragilidade, aquelas coisas que sempre vêm à tona quando a gente fala de posicionamento. Primeira coisa, mulheres que precisam se impor tendem a usar roupas e estilo de cabelo que remetem ao masculino? Algumas sim fazem isso, mas isso não quer dizer que tá certo. Não é porque as mulheres, por muito tempo, e algumas ainda o fazem, precisaram trazer elementos supostamente masculinos para sua imagem, que todo mundo precisa trazer elementos masculinos para a imagem, para se impor.
Primeiro que esse masculino, ele é um masculino com um recorte histórico do momento em que a gente está vivendo. Se você for estudar a história da moda antes da Revolução Francesa, e quando eu falo aqui de história da moda, eu falo muito mais da história da moda ocidental, que é a história da moda que a gente acessa e que nos afeta mais. Então, vou fazer esse recorte e deixar isso aqui mais evidente para vocês, mas se você for estudar a história da moda ocidental antes da Revolução Francesa, você vai ver que o homem usava shortinho mais curto que o da Carla Pérez, usava salto alto, usava maquiagem, usava renda, usava brilho, usava todas aquelas coisas que hoje a gente considera como femininas. E essa perspectiva do que é feminino e masculino mudou porque entra um ideal britânico de trabalho, de sobriedade. Então, que é essa moda masculina, essa estética masculina que ainda tem até hoje, que está aí tentando, de tempos em tempos, dar uma ampliada. Agora parece que a coisa vai ampliar de novo, mas ainda persiste por conta dessa virada. Mas não quer dizer que esse masculino e esse feminino são exatamente assim, e nem que você precisa adotar isso. Um exemplo foi de uma aluna da turma 2 do Liberte Seu Estilo, da 2, da 1, já não lembro, enfim, mas é uma aluna, então eu conheço o caso dela, e aí ela estava comentando comigo que ela tinha cansado de usar o cabelo longo, e ela queria raspar esse cabelo, porque ela estava passando por mudanças no ambiente profissional dela, muitos homens vindo e com uma cabecinha deste tamanho aqui, e ela tinha necessidade de se impor, porque o ambiente era super machista, então ela queria raspar a cabeça. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu tenho esta vontade de raspar a cabeça também, então eu não falo isso porque eu acho que não tem que raspar a cabeça, eu inclusive acho que cabeça raspada em mulher é maravilhoso, pretendo fazer isso um dia. Porém, essa é uma coisa que eu sempre recomendo para quem deseja fazer, que seja feita com cuidado. Porque o cabelo, ele é uma espécie de máscara, ele é a moldura do nosso rosto. Se ela tá com o cabelo longo e de repente ela arranca esse cabelo, ela arranca essa máscara, ela vai trazer uma mensagem mais agressiva. E aqui a gente tem 2 pontos para considerar. Primeiro, essa agressividade é dela e ela tá pronta para lidar com esse choque de uma mensagem mais leve, mais delicada, mais calma, para uma mensagem de maior agressividade. E segundo, ela passa 1/3 da vida no trabalho, no máximo. E as outras situações sociais, tipo, ela vai deixar com que uma parte da vida dela molde todas as outras partes? Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que analisar do que você está se defendendo e qual que é o limite entre você se defender, você se impor e você deixar que aquilo vença? Então é importante fazer esse recorte, porque se a gente for pensar que, não, mas entre o cabelo longo e o cabelo curto você vai trazer mais impacto, mais força se você simplesmente raspar o cabelo, você tem uma série de cortes intermediários e de formas de pentear e de prender o cabelo que você pode trazer essa mensagem. Por exemplo, aqui, a gente vê um topete, a gente vê até a cabeça um pouco mais raspada na lateral, mas a gente vê que tem um impacto, que tem uma força, não é a mesma mensagem de um cabelo longo, mas o cabelo ainda tá ali. Então é uma transição. Você pode encontrar isso dentro do que faz sentido para você. Se a gente for pensar, por exemplo, no uso de terninhos, tenho que trazer mais alfaiataria, mais terninho, porque é masculina a imagem. Quem tá no Insta já tá avisado, venham para o YouTube. Veja só, entre a mensagem que esse terninho passa e a mensagem que esse terninho passa, a gente já tem uma diferença. Ou que esse terninho passa. Então é importante entender o que eu sempre falo. Não dá só para a gente trabalhar a nossa imagem no sentido de o que aquele lugar precisa. É sempre importante considerar o eu, porque por mais que você use a sua imagem para comunicar alguma coisa, quando você se olhar no espelho, você vai absorver essa coisa. E se aquilo não está alinhado com quem você é, pode ser problemático. Então, pensa, de novo, o que eu falei lá no começo. Quais são os elementos mais impactantes que você tem? O que a situação pede de fato desses elementos? E você vai até o limite do seu elemento, trabalhando também as outras informações que você tem. Vamos supor que você tem, sei lá, um estilo que é mais suave, mais delicado. Se você trouxer um terninho preto muito estruturado, com a ombreira mais marcada, como esse aqui, imagina que esse aqui fosse, sei lá, preto. Por exemplo, esse. Mais impactante, isso aqui é muito
muito distante de quem você é. Agora, se fosse esse terno em uma cor mais clara, ou se ele não tivesse tanta ombreira, se você precisa usar preto ou marinho, ou alguma cor mais escura, se você traz alguma estampa ou alguma textura para suavizar isso, se você traz um tom rosé ou uma lapela um pouco mais arredondada, você está jogando com os elementos para trazer essa informação mais impactante, sem precisar deixar de ser quem você é. E aí, passa por essa outra pergunta que eu também recebi, que é, eu preciso me masculinizar para me impor? Não, você não precisa. Não precisa. Primeiro porque o que é masculino e o que é feminino é uma coisa que a gente precisa pensar. E segundo, o que você precisa entender. Quem é você? Qual é a mensagem com especificidade que você precisa projetar? Porque o que você encara como masculino? O que significa trazer essa masculinidade? O que significa varrer a feminilidade para baixo do tapete? As pessoas, por exemplo, acham que força e leveza são características opostas. E tem um elemento que é o grafeno e ele consegue ser forte e ele consegue ser super leve e super flexível ao mesmo tempo. Você não precisa ser dura para ser forte. Então, você tem que trabalhar ali com os elementos para construir essa mensagem que você quer construir, mas partindo de quem você é e adaptando isso. Aí teve uma outra pergunta que foi assim: como que eu expresso romantismo sem passar a mensagem de falta de posicionamento? De novo, o que é romantismo para você? O que isso significa para você? E segundo, para além deste romantismo, quais são as outras características que você tem? Provavelmente essa pergunta veio de alguém que fuçou nos estilos universais e entendeu que dentro de uma metodologia de estilo tem um estilo nomeado como romântico. Mas ninguém é só estilo romântico e ninguém tem todas as características do estilo romântico. Então você tem que entender primeiro, dentro dessa nomenclatura, quais são as características que você tem e o que mais você tem para além disso, porque é com esse o que mais que você vai trabalhar e é com essa base do que você tem que você vai trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem cores muito leves, cores muito delicadas, gosta de tons bebês, rosinha, bebê, azul, bebê, e gosta de lacinho, e gosta de renda, e gosta de bico arredondado, vai passar essa mensagem de romantismo, ou de delicadeza, ou de doçura, ou do que quer que seja, diferente de uma pessoa que tem só alguns detalhes um pouco mais curvos, que tem uma cara um pouco mais vintage, mas não necessariamente arredondada. Então, você precisa entender o que isso significa para você e quais são as outras informações que você tem para trabalhar aí junto com isso. Deixa eu ver aqui, antes de voltar para as minhas perguntas, o que vocês estão colocando no... Tem uma deputada chilena linda, maravilhosa, comunista, que usa cabelão cacheado, batom vermelho, blazer colorido, super se impõe. Alexandre Ocasio-Cortez, sempre super criticada por comparecer às sessões do Congresso gringo usando batom vermelho e brinco de argola, além de se vestir de um jeito despojado. Gente, sempre vão criticar. A questão é contra o que ela tá lutando e o que ela tá reforçando ali. Ela já falou várias vezes, inclusive, dessa escolha. Da mesma forma que tem a Kamala Harris, que usa All-Star, que usa uns outros elementos também que ficaram marcados e que não se espera da posição dela, e ela também já falou sobre essa escolha. Ó, a Jaqueline até complementou, ela já disse uma vez que vai continuar usando batom vermelho e brincos de argola porque fazem parte da cultura latina dela para lembrar o tempo todo de onde ela veio. E a real, gente, é que aqui a gente tem um recorte de gênero, porque se fosse um homem, pouquíssimas pessoas estariam comentando. Agora, a mulher sempre tá, né, sendo monitorada. E você ir além desse monitoramento também diz do seu posicionamento. Elwood já falava pra gente que não precisa abandonar o estilo girly para ser levado a sério. Não, não precisa. É fato que a sua imagem comunica e que se você usa uma imagem muito contrária ao contexto, você vai chamar atenção e nem sempre você vai ter espaço para falar sobre a sua escolha ou para, né, ser interpretada da maneira correta verbalmente. Então, de novo, eu falo, você tem que analisar o contexto, entender o que isso significa para você, mas você não precisa abandonar nada. Você precisa trabalhar com os elementos. Eu lembrei de uma história que eu não sei se eu já contei nessas lives, mas uns anos atrás eu fui dar uma palestra para estudantes de uma faculdade, e aí uma menina me perguntou, era da área de comunicação, ela falou, olha, eu reconheci que o bind, o terceiro olho, é um elemento da minha identidade, eu tenho usado isso, só que eu tô indo fazer entrevista de estágio e eu quero saber se eu posso usar isso numa entrevista de estágio. Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, o que você acha? A minha resposta para ela foi: depende. Pelo seguinte, você está procurando qualquer estágio
E aí, qualquer um que vier vai ser bom para você, porque isso vai encher o seu currículo e você precisa da experiência nessa fase da vida, ou não, você está confortável com a sua situação e você já quer começar num estágio que faça sentido para você. Porque se for qualquer estágio, pode ser que você vai estagiar numa empresa mais conservadora e que o entrevistador vai bater o olho em você e ele vai estranhar aquilo porque não faz parte da cultura brasileira, ele não vai questionar, ele simplesmente vai cortar o seu nome sem se interessar. Agora, se você vai fazer numa empresa que é, né, respeita, mais aberta à diversidade de identidades e tal, e aí a pessoa que está te entrevistando vê aquilo, provavelmente ela vai te perguntar e vai ficar curiosa e vai falar, por que você, né, tá usando isso? Me conta mais dessa sua escolha, o que isso significa para você, por que você veio com isso, enfim, vai fazer alguma pergunta relacionada àquilo. E aí você vai ter tempo de explicar, eu reconheço isso como parte da minha identidade e por isso eu estou usando. Então, de novo, é sempre importante analisar o contexto, porque sim, as pessoas elas vão bater o olho, elas vão fazer julgamentos bons e ruins, julgamentos certos ou julgamentos que são simplesmente escrotos, mas você precisa entender quem você é e o que você precisa em cada momento para trabalhar com essa informação. Aí temos aqui outra dúvida. Como que eu me imponho sem perder a feminilidade? De novo a gente volta para isso. O que é feminilidade? Inclusive vocês que estão me assistindo, escreve uma palavra que você associa como feminilidade. Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você que está me vendo associa. Vamos ver o que aparece. Deviane falando, meu primeiro emprego eu consegui pedindo de mini saia branca, top rosa e sandália de tiro. Eu era total sem noção. Tinha 14 anos, era uma loja. Trabalhei por 3 anos. Deviane, se aquilo fazia sentido para a loja, não quer dizer que você era sem noção, quer dizer que fazia sentido para eles. Porque tem uma história que, assim, quando eu era mais nova, eu achava bizarra, que é a história do perfil do RH. E, de fato, gente, as empresas, elas têm perfis. Certo ou errado, elas têm um perfil, elas têm uma cultura dentro da empresa pelo qual elas procuram a pessoa. Resta saber se você quer se inserir nessa cultura ou não. E aí, quando você vai fazer uma entrevista, a parte técnica eles já avaliaram pelo seu currículo, pela sua formação. Você chegar lá na sala, você sabe que todo mundo que está naquela sala tem um mínimo de capacidade técnica exigida. Então, eles vão escolher justamente pelo perfil. A Jaqueline falando, tem empresas e empresas. Eu trabalho em empresas de comunicação e a diversidade é super encorajada. Minha melhor amiga trabalha em um ambiente corporativo e eu fico chocada com tanto dress code. A maioria dos códigos de vestuário corporativo é feito assim, ó. O dono da empresa gosta de sapato social. Aí ele vai lá e fala para o RH que as pessoas têm que usar sapato social. Então, assim, né? Existe consultora fazendo isso, que pode fazer isso? Sim, né? A gente já viu também que nem todas estão fazendo com base técnica, mas não quer dizer que as empresas necessariamente contratem para fazer o código de vestuário. Às vezes é simplesmente com base no senso comum, que as pessoas acham que é uma coisa boa e não é. Não existe senso comum. O bom senso, não o senso comum. O bom senso. Bom a partir do quê? Deviane falando que a dona era evangélica e eu que me saí bem, mesmo na entrevista ela viu que eu tinha potencial, que bom, tá vendo? Nesse caso já era mais arriscado. Deviane falando que ela não tem dress code, mas tem regras de segurança do trabalho, só posso trabalhar de uniforme, opa, perdi a mensagem, calça jeans e botina de segurança. Aí entra um outro ponto, né, que é a segurança do trabalho e até que ponto você pode fazer isso. Cristina falando que para ela feminilidade é mais postura do que vestimenta, Alessandra falando que tá na atitude, Michele falando cores pastéis, brincos arredondados, poá, manga bufante, ama, mas tenta contrapor com peças pretas para mostrar o meu lado mais ácido. Me representa, mas nem sei se combina. Então, o combina com você em primeiro lugar, porque se um negócio combina com você, vai ser muito mais fácil de combinar entre si. A Paula falando, eu lembrei de uma papelaria no Insta que falou que explicaram na entrevista o que era o trabalho e a entrevistada respondeu mó fácil. Aí foi contratada. Essa aí é sagitariana. Feminina é força e coragem. Vocês estão vendo? Feminilidade é mais postura do que vestimenta. Aí embaixo, cores pastéis, brincos arredondados, poá, manga bufante. Aí a outra, feminina é força e coragem. Não existe um feminino. Não existe um feminino. Tem um aforismo lacaniano que me irritava profundamente quando eu comecei a estudar teoria psicanalítica, que é a história da mulher não existe. Não existe porque não existe mesmo. A gente tem um ideal de masculinidade que a sociedade sempre empurra, mas o feminino é essa abstração. Assim, a gente tem que descobrir, a gente tem que inventar, o que é um inferno, mas é bom também, porque a gente tem muito espaço para trabalhar dentro do que faz sentido para cada uma de nós. Ó, se eu falando, feminino reverte a delicadeza no gestual.
a gente vai ficar aqui, cada pessoa vai falar uma resposta diferente da outra. Então a gente já começa daqui. O que é feminilidade para você? Qual é esta feminilidade que você não quer perder? Porque quando você sabe qual é a sua feminilidade e a feminilidade que você não quer perder, é muito mais fácil de você se impor. E é até interessante esse exercício do que é feminino, das variações de respostas, porque a gente tem aqui uma questão que é recorrente nos meus atendimentos e entre as minhas alunas, que tem sempre alguém que fala assim, puta, eu passei muito tempo sem olhar para a minha imagem, ou eu nunca olhava para essas coisas, porque eu sempre escutei que eu tinha que estudar, que esse negócio de olhar para a aparência e cuidar da minha imagem era uma coisa fútil, que mulher tem que estudar, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, não tem que fazer, não tem que se arrumar, não tem que trazer essas coisas. Dependendo da sua origem, da sua criação, você vai escutar que mulher tem que usar determinadas coisas para se valorizar e valorizar o corpo. E tem gente que vai falar que não, dependendo da criação, que não pode, que mulher tem que ser modesta, que mulher tem que ser comedida, que tem que esconder, que tem que ser refinada e etc. Então, é importante que você entenda o que você escutou, o que faz sentido para você, o que você vai continuar, né? O que você vai manter dessa história e o que não faz sentido que você tenha. E aí a gente entra nessa história, como parecer feminina sem ser frágil, que foi outra pergunta que eu recebi aqui. Feminino não quer dizer ser frágil. Já começa daí. Inclusive, se a gente for pensar em uma coisa que é frágil na nossa sociedade, é a masculinidade. Não tem nada mais frágil do que o cristalzinho da masculinidade. A mulher tem que ter paciência para existir nesse mundo, tem que ser firme, tem que ser forte. Então, a gente já começa daí. Segundo ponto é, de novo, a gente entender quais são os elementos do seu estilo que trazem mais impacto, que tem uma estrutura, que pareçam um pouco mais sóbrias, que são coisas que a gente tende a, não quer dizer que são, associar com masculinidade. Então, você preserva aquilo que é seu feminino e você traz aquilo que você tem já dentro do seu estilo que pode trazer um pouco mais de impacto. Feminino é igual estilo, cada um tem o seu, total. Aí tinha uma outra pergunta que eu separei aqui pra gente fechar, que é, qual que é o limite entre ir contra o padrão e ser desleixada? Tipo, cabelo branco, ou deixar de se depilar, ou deixar de se maquiar, ou, enfim, tem que usar roupa social e eu não uso roupa social, não gosto, não sou a favor e tal. Qual que é o limite entre ir contra esse padrão com o qual você não concorda e simplesmente ser desleixada? É você o limite. Por que você tá tomando essa atitude de adotar ou não alguma coisa? Deixei o meu cabelo branco. Então, mas por que você deixou o cabelo branco? Você deixou o cabelo branco por preguiça ou você deixou o cabelo branco porque você acha que é um absurdo que homens possam ser considerados sexys de cabelo branco e mulheres não? E você acha bonito, e você se gosta assim, e você não quer passar produto no seu cabelo e etc, etc, etc. Você percebe a diferença? Você, a sua motivação e o contexto, principalmente, são o limite. O que está em jogo para você naquele momento. Desleixado, para mim, é uma coisa que nem o vulgar. São termos que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque tudo depende do contexto, tudo depende da situação sobre a qual a gente está falando. Já falei outras vezes aqui sobre essa história da vulgaridade, que, né, mostrar o tornozelo, se você tivesse nascido um século antes, seria coisa de piriguete. Assim, a camisetinha era praticamente uma roupa íntima. Calça jeans era uma peça vulgar, porque era uma peça de operário. Então, assim, contexto, a sua motivação é o que vão definir isso. Eu não aguento esse lance de desleixado. Eu tava numa live outro dia, a consultora disse que pro trabalho de cabelo molhado é desleixo. Gente, já tive o meu rant aqui por hoje. Isso não é consultoria. Adjetivo não é argumento técnico. Vamos aprender isso. Adjetivo não é argumento técnico. Só pode ser considerado argumento técnico se ele vem seguido de uma explicação do porquê aquilo se conecta com aquele adjetivo e, principalmente, se a consultora considerou o que significa isso para você. Eu não posso virar para você e falar tal coisa é desleixo sem entender o que significa desleixo para você, sem entender o seu contexto, sem entender quem você é, as suas motivações no lugar em que você se insere. Esta merda não é consultoria. Gostaria de deixar bem claro.
Olha, hoje tá demais. Gente, tem um monte de profissional boa no mercado, pelo amor de Deus, se vocês não gostam de mim e acham que eu sou too much, tudo bem, não precisa me seguir, mas tem gente boa, não acompanha essas merdas, não dá palco. Deviane falando, aquilo foi um baque, cacheadas não podem secar o cabelo porque perde a forma, a não ser que use difusor, que é um saco, achei bem antiprofissional. Sim, é antiprofissional. Você por aqui. Não dá nome, não dê palco. Dá unfollow. Escolha as escolhas, é o que faz sentido para você dentro do seu contexto. Deixa eu ver aqui no Insta que tinha comentário, eu acho bem legal falar sobre isso, desleixo. Inclusive, sobre cabelo branco tem um destaque já há uns anos, deve ter uns 2 anos já no meu Insta, em que eu falo sobre a história do cabelo branco, recomendo que vocês assistam depois. Fabi falando, eu raspei o meu cabelo, eu me sinto super feminina. Acho que desleixo pode se traduzir em preguiça, mas tem coisa que a gente acha que é preguiça que não é, então tem que tomar cuidado com isso também. Se a pessoa gosta simplesmente, então talvez não seja desleixo. Muito legal o que você disse. Gente, é sempre a pessoa e o que se insere, é onde ela se insere, qual é o contexto. Bom, chegamos ao fim desta live virada no Jiraiya. Desculpem os desabafos, mas às vezes é foda. Por isso que eu falo. Cada pessoa defende que acredita, mas vocês, pelo amor de Deus, deem palco para pessoas que têm base para falar sobre um negócio, que elas não usam a consultoria só para validar os próprios preconceitos. Bom vai ser o dia que nós mulheres poderemos usar qualquer coisa sem que ninguém enche o saco. Gente, a gente vive em sociedade. Sempre vai ter alguém para encher o saco por alguma coisa. O contexto vai mudar, mas sempre vai ter uma encheção de saco. Da mesma forma que se libera demais, alguém vai encher o saco da pessoa que escolhe usar uma coisa mais conservadora, mais modesta, enfim, sei lá. Se amanhã todo mundo simplesmente sair de biquíni para todas as atividades e alguém gostar de usar o vestido longo lá, todo cobertinho, essa pessoa vai ser rechaçada. Então, assim, sempre vai ter alguém enchendo o saco. A questão é, qual é o peso que a gente vai dar? De quem é essa opinião? E o que conta pra gente contra ou a favor disso ou não? Muito bem, gente. Sábado a gente tem Investir Intencional. Eu espero que um Investir Intencional mais calmo. Por favor, não me falem dessas groselhadas. Não mandem, eu não preciso saber, não mandem, deem unfollow, eu fico muito irritada, principalmente porque eu formo, eu dou mentoria, eu supervisiono profissionais muito boas, e eu sei que tem muita profissional boa que não se sente confiante para se colocar na internet porque sabe do que não sabe. Aí vem uma escrota que não sabe nada e só sabe preconceito e tem visibilidade. Então dá um follow, mas por favor, não me fale que, olha, a gastrite até ataca. Então, é isso. Vejam para quem vocês dão palco nessa vida. Bom, sábado a gente se vê. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui em mais um Estilo Livre e até.